primeiro-ministro denunciou a entrada de dinheiro sujo no circuito financeiro do arquipélago. Gabriel Costa disse que o seu governo tem conhecimento que entrou somas avultadas no país, cuja origem é desconhecida. A denúncia foi feita durante a discussão do programa do governo aprovado anteontem na Assembleia Nacional. A denúncia está a levantar preocupações nos meios políticos, económicos e financeiros do país. O primeiro-ministro, que respondia a uma das várias questões levantadas pelos deputados, suspeita que São Tomé e Príncipe esteja a ser utilizado para o branqueamento de capitais. É preciso nós sabermos de onde é que sai tanto dinheiro. De onde é que sai tanto dinheiro que entra no circuito normal, no financeiro, para entrar para o circuito financeiro em condições inexplicáveis, porque nós temos elementos de entrada de dinheiro cuja origem não sabemos para o nosso sistema monetário. Entendemos que o nosso Estado não pode correr o risco de ser um narco-Estado. Temos que ter o controle do nosso território e por isso é que está de uma forma firme. E também não haverá acordos ocultos. Matérias sensíveis serão matérias sensíveis, mas não há nenhum acordo que a representação nacional não possa saber. Pelo menos comigo não. Não há nenhum acordo que vincule o Estado de São Tomé que a representação nacional não possa saber. Por isso é que nós teremos todo o gosto em matéria de política externa de promover, de trazer para Vossas Excelências questões de interesse nacional. E no nosso sentido de Estado, essas questões até o chefe da oposição participa delas. Há coisas que ele deve estar informado. Porque se nós estamos a pensar num país onde a alternância é um processo perfeitamente normal e não dá agitação nem a turbulência, quem está na oposição hoje estará no poder amanhã. Em matéria de política externa e em matéria de defesa nacional e segurança, o país connosco falará de uma só voz. Para o primeiro-ministro, é necessário que se dê uma maior atenção a esta questão. Vamos estar atentos à questão do branqueamento de capital. Não só para respeitarmos os desideratos que estão contidos na lei de branqueamento de capitais. Não haverá cacofonia perturbadora da estabilidade institucional. Não haverá conflitos desnecessários, nem espetáculos burlescos que fazem com que o Estado fique nas ruas da amargura. Utilizaremos todas as nossas energias para permitir que se resgate a imagem do Estado. O 15º Governo Constitucional reafirma que não vai fazer caça às bruxas, mas promete também não fazer tábua rasa sobre os dossiês mais polémicos que marcaram a gestão do anterior governo. A deputada do MLSTP-PSD e antiga ministra da Defesa e Ordem Interna, Elsa Pinto, propôs ao governo a criação de um serviço de inteligência estratégica para assegurar o poder político e detectar ações atempadas que visam impedir o surgimento de conflitos. Em virtude da presença latente e permanente de conflitos, as nossas forças devem estar capacitadas para atuar de forma preventiva na resolução dos conflitos emergentes. Assim, importa introduzir e desenvolver muito rapidamente uma componente dedicada à informação inteligente e estratégica, que possa confortar o poder político e permitir a projeção atempada de ações que visam estancar o surgimento de conflitos de qualquer natureza. Sobre esta componente ainda, é preciso estabelecer uma rede de informação estratégica com as demais instituições,
vocacionadas para o efeito, devendo também neste âmbito ter em conta as parcerias com SIS, os sistemas de informação subregionais e regionais. Elsa Pinto explica as razões da sua proposta. Não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação sobre aquilo que marcou o consulado do primeiro-ministro cessante, tendo investido em alguns segmentos das forças em detrimento de outros segmentos, situação por si só geradora de conflitos entre classes e indivíduos. Sobre isso, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de sugerir que se abrisse um espaço de profunda reflexão sobre o verdadeiro papel das forças e, mais, investir na formação não apenas militar, que permita a existência de uma massa crítica que possa inculcar princípios verdadeiramente republicanos, democráticos e apartidários no seio das forças. Uma proposta que teve o apoio de outro deputado do MLSTP-PSD, Joaquim Rafael Branco. É preciso que tomemos consciência que tudo o que queremos aqui em Santo Tomé e Príncipe pode estar em perigo se a situação no Golfo da Guiné continuar assim. Já houve tentativas de golpe de Estado em países vizinhos, originados por bandos que estão aí disponíveis no Golfo. Já houve assaltos a bancos em 2 países vizinhos, esses grupos vão. Há um imenso roubo de petróleo e gás nessa sub-região. Há a captura de pessoas à procura de pagar resgate. Há roubo de recursos marinhos. Enfim, os últimos relatórios apontam para a transformação do Golfo da Guiné numa zona bastante perigosa. Daí que investimento na diplomacia, na defesa e nas parcerias, porque não temos condições de fazê-lo, temos necessariamente de fazer parcerias com alguns países com quem temos relações. Eu ouvi há pouco tempo, teve aqui uma delegação de Portugal que oferecia, mas com os países vizinhos nossos que têm mais meios, e no quadro até da defesa da SEMAC e de coisa, há aí oportunidades para nós reforçarmos essa parceria, que é essencial. Governo e deputados da Assembleia Nacional preocupados com a atual situação de segurança interna de São Tomé e Príncipe. Hoje é o dia do Rei Amador. O ato central, em alusão à data, teve lugar no arquivo histórico com a deposição de uma coroa de flores no busto do rei. Para o Ministro da Educação e Cultura, esta atividade deve envolver toda a população de forma a preservar a cultura nacional. Esperança, sonho, ânsia, a murmurados em voz meiga e sã, filhos a pé que é já amanhã. Esta África em que quem quer dá com o pé, esta negra África escarrumba ao lé. Não a queremos mais sob o jugo de alguém. Este ano, o recitar de poemas marcou a homenagem ao mártir nacional Rei Amador, no dia em que se relembra os atos históricos daquele que lutou para a libertação de São Tomé e Príncipe das mãos dos colonos portugueses. Com a atuação da Banda das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, esta atividade reuniu membros do governo e outras individualidades do país. É um evento, sabe, que teve seu início, creio que seja em 2005, e vem para ficar. Significa dizer que nós temos que continuar a celebrar e temos de tentar envolver toda a sociedade. Se reparar bem, temos um programa que tem ido para o ar sobre Amador, não só sobre Amador, sobre a nossa história. Vamos continuar a insistir. Como diz o ditado, a repetição é a mãe da retenção, mas é necessário fazer mais para que a cultura ganhe mais terreno no seio da população.
tem de haver uma relação, se não um casamento entre a cultura e a comunicação social. Os atores sociais têm de participar, as instituições culturais. De uma forma geral, o público santomense, a sociedade santomense tem de colaborar. Colaborar como? É preciso que o Ministério da Educação encontre mecanismos próprios para se fazer chegar as informações por intermédio da televisão, por intermédio da rádio, numa palavra, comunicação social à sociedade. Segundo Jorge Bom Jesus, Ministro da Educação, Cultura e Formação, só um esforço conjunto pode resultar na preservação da memória coletiva. Gostaria que interpretassem a nossa presença nessa cerimónia como manifesta vontade do governo de que faço parte em preservar e divulgar os nossos valores culturais, reconhecendo o papel catalisador da cultura no processo de coesão nacional, reforço da santomensidade e do desenvolvimento sustentável do nosso santo arquipélago. Todos nós, santomenses, temos o dever para com a preservação da memória coletiva, de recordar para compreender o presente e preparar o futuro. Para tal, urge estudar os diferentes períodos históricos nas escolas, pesquisar e falar sobre os mesmos nos meios de comunicação social. Neste sentido, os fazedores da educação têm uma grande responsabilidade, isto é, há de prosseguir no âmbito do entrosamento que deve haver entre a educação e a cultura. Solidificar mais a história começa pela criação de mais obras bibliográficas que relatem e que descrevem os momentos marcantes da história nacional, como têm feito alguns escritores nacionais. São Deus Lima deixa-nos um exemplo. Tempo após tempo, no centro da praça, o rei medita. Conserva a fronte altiva, o queixo austero, mas o rubro esplendor do sacrílego manto é apenas uma saudade oblíqua que o atormenta. Longe, nos areais do sul, ficou sepultada a sua corte de guerreiros, seus capitães, embebidos nas ondas, confundidos com o mar. A sombra dos coqueiros engoliu os seus reinos. Escamas e cabeças apodrecem, onde outrora refulgiam as azagaias. Por isso, não dorme o rei, e só medita à noite e ao vento. A Escola Primária de Boa Morte, em parceria com a Associação de Moradores da referida localidade, a Associação de Pais Encarregados de Educação e dos Leigos, organizaram diversas atividades com os alunos com o objetivo de celebrar o Dia do Rei Amador. Reza a lenda que a 9 de julho de 1595, o rei Amador liderou uma revolta contra o sistema colonial português. Uma luta pela libertação dos escravos que durou cerca de 3 semanas e que mobilizou grande parte da população santomense escrava na altura. Para homenagear a força e a coragem do líder da grande revolta dos escravos, os alunos da Escola Básica de Boa Morte saíram à rua num desfile e encenaram peças teatrais narrando a vida do herói nacional. É uma data histórica, os meninos têm que ter conhecimento acerca do acontecido já há 500 anos. Então, tendo em conta que nós trabalhamos em parceria com os Leigos para o Desenvolvimento e há uma do grupo que representa, trabalha mesmo diretamente conosco e há uma que trabalha na comunidade. Então, planificou o trabalho na comunidade, tendo em conta que a escola está inserida na comunidade, ligou a comunidade à escola. Então, por isso, preparamos. Sobre os alunos conhecerem mais um pouco sobre a história de São Tomé e Príncipe. Eles se prepararam antes para esse teatro conhecer? Vocês ensinaram a história do Rei Amador? Ensinamos, falamos na turma, no matutino, no vespertino. Inclusive, falamos com uma pessoa que tem mais conhecimento na matéria, que eu sou Albertino Bragança, já esteve cá, mas infelizmente ele não pode narrar a história completa, tendo em conta que é uma atividade também na mesma hora com a nossa, então ele veio na hora que nós marcamos, mas havia pouca afluência dos miúdos. Quem foi o Rei Amador? Era um escravo livre. Um escravo livre e ele, como ele era um escravo livre, ele queria libertar os outros, que
ele queria libertar o escravo. Isso é uma coisa muito bonita. Um dia de exaltação nacional que também foi aproveitado para sensibilizar os pais e encarregados de educação no sentido de terem um papel mais ativo no processo de educação dos filhos. Esta atividade foi feita conjuntamente entre os leigos, a direção aqui da escola, os professores e a Associação de Pais aqui da Escola Básica da Mesquita e a Associação de Moradores. A ideia foi sobretudo criar uma atividade que fosse para as crianças, mas também para os pais, que nós vemos que estão aqui também alguns encarregados de educação. E a ideia foi não só sensibilizar para a história do Rei Amador, como também na peça que vamos ter a seguir, sensibilizar um bocadinho os pais para participarem mais na educação das crianças, porque é um problema que acontece não só aqui na Escola da Mesquita, como acho que também um pouco geral no país, que é os pais não cuidarem dos filhos e não se preocuparem com a educação dos filhos, e é essa peça que vamos também agora representar, e foi também esse o intuito, portanto, juntar o Rei Amador e juntar um pouco de sensibilização aos pais e diversão para os miúdos. O escravo de Bernardo Vieira, rei de todos os santomenses, foi morto a 4 de janeiro, depois de ter sido traído por um compatriota. Uma explosão na fábrica de bebidas alcoólicas em Almeirim provocou 2 feridos. A explosão aconteceu esta tarde por volta das 17 horas e admite-se que tenha sido provocada por acumulação de detritos inflamáveis. Detritos inflamáveis acumulados podem ter sido a causa da explosão ocorrida esta tarde nesta fábrica de bebidas alcoólicas localizada em Almeirim. Deveu-se a uma quantidade de resíduo de destilação que estava acumulado ao longo de uma coluna em que se ia fazer uma intervenção. Antes de fazer essa intervenção, devia primeiramente fazer uma lavagem com um líquido não inflamável, que é a água. A explosão destruiu a coluna de destilação e provocou ferimentos a 2 funcionários da fábrica. Um deles com alguma gravidade, mas ambos já se encontram no Hospital Central a receber tratamento médico. Lamento bastante ter acontecido alguns ferimentos, algumas lesões nas pessoas que estavam a operar, mas é triste. A fábrica Gravana existe há 15 anos. Os funcionários são qualificados segundo o proprietário e trabalham na empresa há vários anos. Esta é a primeira vez que acontece um acidente desta natureza. Mesmo como fosse erro de uma operação de um piloto ou um condutor de um automóvel, digo, como qualquer uma outra indústria acontece, como numa casa acontece erros de incêndio, portanto são erros de humano. A explosão provocou, para além de feridos, danos materiais avultados. Um doente mental destruiu hoje o para-brisas de uma viatura em frente ao mercado de Coco-Coco. O proprietário está revoltado e responsabiliza as autoridades pelo sucedido. A circulação de doentes mentais na praça tem sido uma constante e por diversas vezes eles têm cometido algumas irregularidades. A prova disso é o que aconteceu este sábado. Um doente mental destruiu a para-brisa de uma viatura estacionada em frente ao mercado Coco-Coco. Eu cheguei do aeroporto, estaciono o carro, vou lá para a loja para fazer a venda. Do meu espanto, é que o moço está a trabalhar conosco e disse, olha, tipo, partiram o carro do Tuiuito. Mas como é que partiram? Quando eu saio, vejo o maluco a descer do carro aí para lá. Dizem que ele veio, deu 3 ou 4 pontapés no vidro e partiu o vidro.
Eu não sei como é que eu vou dizer ao dono, que ele está de viagem agora para Londres. E não sei o que será, eu não sei se alguém, eu não sei quem vai assumir essa situação. A polícia esteve no local e tomou conta da situação. Contudo, o responsável da viatura está revoltado e pede a intervenção das autoridades competentes. Dá-se o caso, isso é uma viatura, né? Se fosse uma criança ou mesmo uma pessoa adulta, depois disso, ele foi buscar uma katana, um machine, que é para ver se atacava alguém. Mas se fosse alguém que ele deu com o machine, ficava no chão. Alguém, quer dizer, é um corpo que se perdeu, né, na sociedade. Eu acho que a identidade superior devia tomar uma medida disso, né? Tentar fazer uma limpeza dos malucos que estão na praça. Pelo menos é uma maneira de sei lá, contribuir também para o desenvolvimento do país. Porque no nosso país agora vamos receber vários turistas, né? Se acontece com um turista aqui, era uma marcha para o país. Ele vende, agora dá um turista qualquer com uma machina no corpo, eu não sei quem vai assumir isso, é um corpo de um turista que morreu, né? Eu não sei como é que poderão fazer isso. Eu vou tentar arranjar um advogado para resolver esse problema. Alguém tem que pagar o vidro. Doente mental, fazendo das suas. A Comissão de Jovens Empreendedores reuniu os seus membros esta sexta-feira no Parque Popular da capital com o objetivo de informá-los sobre a situação do microcrédito prometido pelo governo no valor de $500 mil. Depois do encontro com o primeiro-ministro e chefe do governo, a Comissão dos Jovens Empreendedores reuniu-se esta sexta-feira com os membros para dar a conhecer o que ficou decidido no encontro. O nosso encontro com o seu primeiro-ministro, graças a Deus foi um encontro satisfatório. O primeiro-ministro nos garantiu que, se é que o dinheiro veio para o jovem, vai ter que dar ao jovem o dinheiro para nós deixarmos a festa passar, que brevemente, quem sabe, provavelmente na próxima semana, toda a gente que for selecionada nesta primeira fase irá receber seu crédito de forma a implementar o seu projeto. Dos 800 inscritos, foram selecionados 108 jovens pelo anterior governo. Nesta primeira fase foram selecionadas os 108 pessoas. Depois dessas 108 pessoas receberam o valor, começaram a pagar a sua cota, provavelmente que irá chamar outra segunda fase também, para poder dar também, para implementar também o seu negócio. Porque não é fácil dar todo mundo nesta primeira fase, porque é uma quantia de $500 mil. Se for a razão de $5 mil cada jovem, só vem a dar esses 108 pessoas nesta primeira fase. Segundo o representante da Comissão dos Jovens Empreendedores, o governo garantiu para breve a atribuição do microcrédito. Nós temos um encontro com Sua Excelência, o seu primeiro-ministro, e o seu primeiro-ministro já nos garantiu que assim que a festa irá passar, posteriormente, toda a gente que for nesta primeira fase irá receber o seu crédito. O encontro decorreu no Parque Popular.